Wade Steven Wilson. Quando se olha para esse rosto sorridente, nunca pensaríamos na atrocidade que ele fez. Wade nasceu em 20 de maio de 1994, na Flórida. Hoje ele tem 30 anos de idade. O pai de Wade se chama Steven, e ele teve Wade muito cedo, com apenas 15 anos. A mãe de Wade segue sem ser identificada. Como seus pais eram muito novos, eles decidiram entregar Wade para a adoção. O casal Candy e Steven Wilson foram quem adotaram Wade. Eles frequentavam a mesma igreja que seus pais biológicos. Supostamente, o casal já tinha 2 filhas, e Wade se adaptou bem à nova família. Mas, com apenas 13 anos, Wade começa a mudar. Aparecem sinais de paranoia nele, o que faz com que ele fique mais recluso, e como o próprio Wade falou, comecei a usar drogas. A paranoia de Wade fazia com que ele acreditasse que ele e sua família estivessem sendo vigiados. Com isso, ele fechava todas as cortinas da casa. Teve até uma situação que Wade pensou que tinha uma entidade no porão da casa deles. A polícia até foi chamada, mas não encontraram nada. Na escola, Wade era aquele aluno mediano, nem com notas muito ruins, nem com notas muito boas. E durante a infância e adolescência, ele teve alguns ferimentos na cabeça praticando esportes, até mesmo sofrendo algumas concussões. Aos 18 anos e aos 20, ele teve mais ferimentos ainda na cabeça, por conta de acidentes de carro. Com 18 anos, Wade começa a se aproximar do seu pai biológico, o Steven. E sim, tanto o pai biológico do Wade como o adotivo, os dois se chamam Steven. Mas o seu pai, ele contou que o Wade, ele pedia dinheiro frequentemente para ele. Então, depois de um tempo, eles acabam se afastando novamente. O Wade, então, já com 25 anos, morava na cidade de Fort Myers, na Flórida. Em 6 de outubro de 2019, quando Wade tinha 25 anos, ele conhece sua primeira vítima, a Christine Melton, de 35 anos, na Buddha Live, um bar na cidade de Fort Myers. Lá ele conhece a Christine e sua amiga, a Stephanie Johnson. As duas eram aquelas típicas melhores amigas, inseparáveis, e até moravam juntas. A Stephanie conta que Wade se apresentou como Júnior naquela noite. Ele não disse que seu nome era Wade. Na época, ele não tinha tantas tatuagens no rosto como hoje, e a Stephanie o descreveu como charmoso e amigável. Elas não viram nenhuma red flag, nenhuma bandeira vermelha de alerta. O Wade e Christine, eles se dão bem logo de cara. Eles conversam a noite toda e ficam muito íntimos naquela noite no bar. De madrugada, eles vão até a casa de um amigo do Wade, chamado Jason, que ficava a poucos minutos do bar. Quando chegam na casa, o Wade e Christine ficam sozinhos em um quarto, e a Stephanie, sua amiga, conta que eles tiveram relações consensuais. Assim que amanheceu, o Wade tentou levar eles até a casa de Christine e Stephanie. Como eu disse, as duas moravam juntas. Porém, o Wade estava tendo problemas com o seu carro, por ele ser manual. Então, eles decidiram pedir um Uber. Assim que eles chegaram na casa, Stephanie conta que sentiu uma sensação de alívio, porque tinha que levar seu filho para a escola e ela tinha que ir trabalhar. Então ela vai embora e deixa Wade e Christine na casa juntos. Ela conta que não viu nenhum problema em deixar eles juntos lá. Mas infelizmente, foi logo depois que a Stephanie saiu de casa que a polícia acredita que o Wade estrangulou Christine até a morte. O Wade tinha uma namorada na época, a Melissa Montanez. Na noite anterior aos crimes, o Wade chamou Melissa para aquele bar, mas ela não quis. O Wade então ele roubou o carro de Melissa, aquele de câmbio manual, e foi para o bar sozinho. Logo depois do assassinato da Christine, que aconteceu na manhã de 7 de outubro, o Wade liga várias vezes para Melissa antes das 8 da manhã. E ela só atendeu o telefone antes das 9 da manhã. E o Wade queria saber onde que ela estava e se poderia buscá-la. Melissa estava muito furiosa com Wade, por ele ter pego o seu carro na noite anterior, e queria o carro de volta. Com isso, o Wade fica muito bravo com ela e começa a xingar no telefone. Melissa, então, decidiu se encontrar com Wade no trabalho dele, que ficava no centro da cidade. Mas assim que ela chegou lá, o Wade chegou com um carro diferente, um carro que não era o dela, um Nissan preto, que mais tarde foi identificado sendo o carro da Christine.
O Wade então fica tentando fazer a namorada dele entrar dentro do carro com toda a sua força. Seu aperto era tão forte que quase arrancou o vestido dela fora. Melissa disse que o Wade puxou ela para o trabalho que ele tinha, deu um soco nela e a estrangulou. E detalhe, que o Wade tem 1,98 m de altura, é um homem muito forte. E a Melissa, somente 1,68 m de altura. Não há mais ninguém por trás dos olhos. Não há raciocínio com ele, disse a Melissa no banco dos réus, quando estava testemunhando contra ele. Melissa conta que só não morreu porque tinha algumas testemunhas no local. E ela conseguiu escapar dele depois que ele deu um soco nela que fez voar sangue por todo o local. Depois que Melissa conseguiu escapar, o Wade voltou para o carro, aquele Nissan preto, e saiu. Isso já era por volta das 10, 11 horas da manhã, no dia 7 de outubro. Enquanto o Wade estava na rua, ele avistou a sua próxima vítima, a Daiane Ruiz, de 43 anos e mãe de 2 filhos. Daiane estava noiva, e todos diziam que ela era uma mulher muito gentil e também muito pontual no trabalho. O trabalho dela ficava a uns 10, 15 minutos de caminhada da casa dela. O Wade passou de carro no lado dela e pediu ajuda com alguma informação. Não se sabe se Daiane entrou num carro por vontade própria ou se ela foi forçada a isso. Mas infelizmente, depois que ela já estava dentro do carro, o Wade estrangulou ela e depois de algum tempo que percebeu que ela ainda estava viva, ele parou em um estacionamento e passou com o carro em cima dela, até que parecesse espaguete. Pouco depois das 13 horas, a polícia estava procurando Wade pela agressão em Melissa. O Wade ele é gravado por uma câmera de segurança em um restaurante. A polícia então, eles vão até esse restaurante e o policial Timothy tenta prender o Wade. Porém, ele escapa da polícia e consegue fugir com o carro. Naquele momento, a polícia ainda não sabia dos assassinatos da Daiane e da Christine, então eles não perseguem o Wade. E a justificativa do policial Timothy para isso é que uma acusação de agressão por si só não justifica uma perseguição que poderia causar danos a pessoas e propriedades, disse o policial Timothy ao júri. Então, perto da noite naquele dia, a Stephanie, amiga da Christine, recebe uma ligação da polícia de Cape Coral, perguntando se ela sabia onde que estava a Christine, porque eles encontraram o carro dela em Fort Myers, a cidade vizinha de Cape Coral. Foi aí que a Stephanie começou a se preocupar com a amiga dela. Então, recapitulando, até o momento a Stephanie não estava preocupada com a Christine e nem sabia do sumiço dela. Porque nesse dia era uma segunda-feira e a Christine não tinha ido trabalhar, porque tinha recebido uma folga. Então, a Stephanie tinha mandado mensagem para ela durante a manhã, mas como a amiga não respondeu, ela pensou que estava só descansando. Mas a partir do momento que a polícia ligou para ela, aí sim que ela começou a se preocupar. A polícia então, eles invadem a casa da Christina naquela noite. O policial naquele dia, o Charles, disse que eles entraram na casa e menos de 1 minuto depois eles encontraram as roupas de cama, perto de um corredor no quarto. Eles vasculham a casa toda, para ver se encontram alguém, mas depois que não encontraram ninguém na casa, eles retiram um pouco daquela roupa e encontram uma tatuagem na perna de Christine. Charles então tocou nela para verificar se estava viva ainda, mas percebeu que já estava fria. Com isso, eles isolaram a casa toda como uma cena de crime. No outro lado da cidade, enquanto isso, o Wade ele invadiu uma casa que os donos não estavam. Nessa casa, ele comeu algumas comidas e também trocou de roupa. E depois de várias horas que estava ali, ele tentou ligar para o seu pai biológico, o Steven. Apesar deles estarem ainda sem se falar durante um tempo, mas ele tentou contato com ele. Quando o pai de Wade atendeu o telefone, ele ouviu uma confissão completa. O Wade falou que tinha cometido aqueles crimes, que tinha matado aquelas mulheres e também parecia entusiasmado por ter cometido aqueles crimes. O pai de Wade então, de começo, ele não acredita, porque ele fala que o Wade tem essa mania de mentir e é um bom contador de histórias. Mas, quando percebe que é uma coisa séria, ele tenta ajudar o filho. Ainda pergunta onde que ele está. Pede para mandar a localização que ele vai enviar o Uber. Mas, nesse momento, em vez de enviar o Uber, o Steven, o pai de Wade, liga para a polícia e envia a localização dele para eles. A polícia então chega nessa casa e prende o Wade.
Em 8 de outubro, já tinha se passado um dia desde o assassinato da Christine e da Diane. Porém, a Diane ainda continuava desaparecida. Então, os policiais procuram ela em uma rua arborizada e com algumas lagoas. Essa rua fica no caminho do trabalho dela, e também foi o último momento que ela foi vista andando por lá. Eles usaram até mesmo um helicóptero para vasculhar a área toda. A polícia relacionou o desaparecimento de Diane com a morte de Christine somente no dia seguinte, em 9 de outubro. A polícia, durante suas buscas, repararam em alguns arbustos circulando em uma área. Quando eles foram verificar, eles encontraram a Diane já em decomposição, em um terreno baldio ao norte de Cape Coral. Um pouco mais de um mês depois, Wade é acusado de homicídio premeditado pelas mortes de duas mulheres e é preso. A emissora de TV americana NBC tentou contatar Wade para ele dar uma entrevista, e, surpreendentemente, ele aceitou. Porém, como em quase todos os casos de criminosos, ele se declarou inocente. Ele disse que tinha visto a Christine pela última vez na casa dela, e que tinha deixado a Diane em um ponto de ônibus logo depois de ter dado uma carona para ela para o trabalho. Com isso, não deu em nada, mesmo assim ele ficou preso. Já tinha se passado um ano que o Wade estava preso quando ele tentou fazer um passe livre da prisão. Ele e seu companheiro de cela, Joseph, tentaram escapar por meio de uma janela da prisão. Eles removeram as vedações e começaram a tirar alguns parafusos da janela, explicou o policial. Porém, a tentativa de fuga foi mal sucedida. Durante o tempo na prisão, Wade se junta a uma gangue de supremacia branca que foi fundada em 1980 e é a maior do estado da Flórida. Alguns dias antes da seleção do júri, os advogados do Wade pediram para o juiz se ele poderia usar maquiagem e fazer um corte de cabelo para parecer mais apresentável para os membros do júri. Já que ele tinha tantas tatuagens no rosto, isso poderia já levar a um julgamento logo de cara. O juiz até permitiu essas coisas, mas mesmo assim, apesar do Wade sempre estar bem vestido nos julgamentos, ele é visto com suas tatuagens o tempo todo. Então o julgamento começa. E essas são as acusações de Wade: assassinato em primeiro grau da Christine Melton, furto de veículo motorizado, bateria, que é a agressão que ele fez contra sua ex-namorada Melissa, assassinato em primeiro grau de Diane Ruiz, roubo de moradia e pequeno furto de primeiro grau. Assim que o julgamento começou, o promotor público Andreas começa falando como o corpo das vítimas foram encontradas. Abre aspas. Christine tinha 35 anos quando morreu. Ela foi encontrada em sua casa enrolada em algumas roupas e lençóis. O rosto dela estava preto e azul, e suas unhas estavam quebradas. Ruiz tinha 43 anos quando morreu, mãe de 2 filhos, noiva e dedicada ao trabalho. Ela foi encontrada em um terreno baldio sobre alguns arbustos. O nariz dela estava quebrado e tinha quase uma dúzia de fraturas nas costelas. Essas moças tinham 3 coisas em comum. Ambas morreram em 7 de outubro de 2019, ambas foram estranguladas e ambas foram silenciadas para sempre. Fecha aspas. Stephanie, melhor amiga da Christine, testemunhou. Ela disse: Eu e a Christine éramos inseparáveis. Nos mudamos com uns 20 e poucos anos juntas para a Flórida, para a gente ficar mais perto de nossas famílias. Fecha aspas. Ela conta que a amiga, a Christine, não estava programada para trabalhar naquela manhã de segunda-feira, 7 de outubro. Por isso, ela não se preocupou dela não ter respondido as mensagens durante a manhã. Mas assim que o policial ligou para ela de tarde, falando que encontraram o carro da Christine em um lugar que estavam procurando Wade, ela começou a se preocupar. E assim que ela chegou em casa preocupada, a polícia já tinha colocado a fita e iniciado a investigação. Uma pessoa que testemunhou também foi a amiga da ex-namorada de Wade, a Amy. Ela disse que depois que a Melissa não quis ir com Wade para o bar naquela noite, e depois dele ter roubado o carro dela, Melissa ficou na casa da Amy naquela noite de 6 de outubro. Depois que ela, a Amy, deixou a Melissa no outro dia no trabalho de Wade para se encontrar e para recuperar o carro, ela testemunhou a agressão que ele fez com ela. Amy diz, abre aspas, Eu quis ajudar, mas ele me disse, se eu sair do carro, eu vou te matar. Ele estava apenas arrastando-a, batendo nela. Fecha aspas. Melissa, a ex-namorada de Wade, também testemunhou. Abre aspas.
Não há mais ninguém por trás dos olhos. Não há como argumentar com ele. Fecha aspas. O pai biológico de Wade também testemunhou. Ele conta, abre aspas, tive o Wade muito cedo, quando tinha uns 15 anos. A mãe biológica dele permitiu que uma família de sua igreja adotasse o Wade após o nascimento. Com 18 anos, o Wade se aproximou de mim, mas pedia muito dinheiro. Então, depois de um tempo, nos afastamos de novo. O Wade me ligou várias vezes na noite dos assassinatos, me contando o que tinha feito. Eu sou um assassino, disse meu filho. Ele me contou que conheceu a Christine no bar naquela noite e depois foi para a casa dela. Ele disse que a sufocou e queria colocar no porta-malas, mas não conseguiu levantar ela, então deixou lá mesmo. Já no caso da Daiane, ele me disse que viu ela andando na rua e pediu uma informação. Ele disse que depois que ela entrou no carro, ele se esticou e a sufocou. Fecha aspas. Durante todo o julgamento, o Wade não demonstrou nenhum sentimento. Ficou parado na cadeira ou falava alguma coisa com seus advogados. Steven, seu pai, continuou o relato, abre aspas. Ele disse que estava procurando um lugar para colocar o corpo da Daiane. Ele disse que atirou do carro em um terreno não desenvolvido em Capcore e percebeu que ela ainda estava respirando. Ele disse que voltou para o carro e a atropelou até que ela parecesse espaguete. Fecha aspas. O tribunal todo ficou em silêncio com esse relato. Durante as várias horas que a polícia estava procurando Wade, ele ficou em uma casa em Capcore, a casa que ele tinha invadido. Durante a ligação para o seu pai que aconteceu nessa casa, Steven pede a localização de Wade e disse que iria enviar um Uber. Steven conta no julgamento que realmente queria ajudar seu filho. Porém, o sentimento mudou, e ele ligou para a polícia e passou a localização de Wade, como já tinha falado antes. Os seus pais adotivos, eles leram uma carta no júri implorando por misericórdia para seu filho e pedindo desculpas às famílias das vítimas, dizendo que uma sentença de morte não o traria as vítimas de volta e apenas agravaria a tragédia. Durante alguns meses de julgamento, finalmente no dia 27 de agosto, quarta-feira que passou, Wade foi declarado culpado dos assassinatos e saiu a decisão de pena de morte para ele. A defesa ainda tentou justificar que Wade sofria de danos cerebrais durante a infância e juventude, onde ele agia por impulso e não pensava direito nas suas ações. Porém, a decisão de pena de morte foi mantida. Wade agora está na fila junto com os mais de 200 pessoas no corredor da morte na Flórida. Wade recebe várias cartas na prisão de mulheres. Foi feita uma grande cobertura sobre isso, e é louco pensar que isso acontece, né? Mas uma coisa que pode justificar um pouco dessas cartas é um exemplo de uma mulher que também enviou uma carta. Ela declarou que a vida de Wade fosse poupada, mas pela lembrança do filho dela, que foi assassinado em agosto de 2023. Abre aspas. Mesmo em um caso tão grave, defende a prisão perpétua em vez da pena de morte, como a resolução mais justa e humana. Fecha aspas. Também tem esse tipo de caso, né, que essas cartas podem ser de mães comovidas que já perderam seus filhos, mas na grande maioria são de mulheres que são apaixonadas por Wade. De acordo com a psicóloga e professora de psicologia forense da PUC Paraná, Maria de Fátima Franco, essa paixão acontece por existir algum tipo de identificação por essas figuras. Abre aspas. Pode ser o fato de admirar alguém que tenha a coragem de cometer crimes bárbaros. E, se ela admira, é porque ela tem muito a ver com isso em termos de estruturação da sua personalidade. Fecha aspas. Esse foi o caso de hoje, o primeiro caso. Esse cara realmente cometeu crimes muito graves e vai pagar por isso. Mas e você? Acha que o Wade merece mesmo a pena de morte ou a prisão perpétua como uma ação mais humana? Por favor, comentam, se inscrevam e dá o like. Ainda não decidi os dias que vão ter vídeos, mas ainda vou organizar isso. Mas com você inscrito, vai receber na hora e já vai saber o caso que vamos falar. Muito obrigado por assistirem e até mais.